Filemão, versículo 7. Aleluia. Eu quero que cada um, todos nós, vamos fazer essa leitura, amados. Hoje é uma noite especial para nós. É uma noite de estar em torno da mesa do Senhor. O Senhor falou tão lindo, tão profundo ao meu coração. Mexeu comigo, mexeu. Não mexeu pouco não, mexeu forte. Mexeu forte comigo. Uma palavra direta, uma palavra rema para a minha vida e para a tua vida. Versículo 7, vamos, 1, 2, 3. Pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Vamos fazer mais uma vez essa leitura? Vamos, 1, 2, 3. Eu não sei se você, quem está no computador, Natan, se você consegue sublinhar esta sentença aqui, ó. Porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Consegue grifar isso? Sublinhar? Consegue isso? Já conseguiu, isso é demais. Repita só essa sentença, 1, 2, 3. Porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido, o quê? Reanimados. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Quem está dizendo essas palavras? Quem? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo essa palavra a quem? Quem é o destinatário desta palavra? Alô, tem alguém aí? Pastor Edson Jesus, senta aqui na frente, na minha frente, senta. Você é um estudioso da palavra, senta aqui nessa cadeirinha, fica bem aqui de frente. Não, parece que está num sofá lá longe, senta aqui. O apóstolo Paulo é o autor da carta de Filemão. Grava isso, irmãos. Esta é uma palavra profética, é um rema de Deus para mim e para a tua vida. Esta é uma carta pessoal. E como carta pessoal, talvez coubesse até a divagação de pensar: por que Deus permitiu que um assunto tão particular entrasse no cânon sagrado? É um assunto particular. São 25 versículos. O apóstolo Paulo escreveu de própria mão, ele mesmo escreveu, ele não pediu a nenhum ajudante, ele mesmo escreveu, e ele mandou entregar essa carta a uma pessoa específica, e logicamente, essa pessoa específica tem um grau de importância, e essa carta deveria ser lida de forma pública, mas essa carta, prioritariamente, é uma carta pessoal, destinada a alguém. Ou seja, alguém está escrevendo a alguém. E você vai, quando você pega o primeiro versículo, você começa a entender, a compreender a dimensão desse assunto. Vamos trabalhar nessa parte aqui. Versículo 1 diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, como também nosso colaborador. O apóstolo Paulo está preso. Filemão vive no lugar chamado Colossos, uma cidade da Turquia hoje. O texto diz que Paulo escreve uma carta curta, direta, concisa para Filemão. Qual é o teor da carta? O teor da carta é o seguinte, resumindo a narrativa para você. Lá na cadeia, aonde Paulo está preso, surge no caminho de Paulo um cidadão, um personagem chamado Onésimo. Onésimo, ele tem uma marca sobre ele. A marca que ele tem sobre ele é um escravo. O império que domina é o império romano. No tempo de Onésimo, no tempo de Paulo,
Diz a história, os historiadores, os estudiosos, que haviam cerca de pelo menos 6 milhões de escravos vivendo naquele contexto debaixo da égide do Império Romano. Eu disse 6 milhões de escravos, 6 milhões. Vou dar para você rapidamente duas informações bem elementares. Um escravo de serviços gerais valia 500 denários, aproximadamente. E um escravo mais bem preparado, ele podia valer até 50 mil denários. Então um escravo de trabalhador braçal, 500 denários. E um escravo mais rebuscado, com mais capacidade, ele valia mais. Eu não sei qual era o grau de Onésimo, a Bíblia não diz isso para nós, mas o que ela diz é que ele é um escravo, e não apenas escravo, ele tem mais duas outras características. Ele defraudou Filemon, ele produziu talvez um furto, talvez tenha furtado alguma coisa, ele defraudou o patrimônio de Filemon, e a outra característica é que ele conseguiu fugir, e ele foge de Colossos, aonde Filemon mora, e de alguma maneira ele vai cruzar com o apóstolo Paulo, e os estudiosos afirmam ou entendem que Paulo está preso em Roma. Se você olhar no mapa, a distância entre Colossos e aonde Paulo está é uma distância monumental, é muito longe. Ele teve que atravessar o mar Adriático, talvez o mar Egeu, talvez o Mediterrâneo. Olha, é muito chão, não é pouco não, é muito chão. Mas esse moço conseguiu chegar. Essa não é a mensagem desta noite. Irmãos, por que essa carta veio parar na palavra de Deus? Eu quero dizer que essa carta de Filemon, eu quero ter a ousadia de afirmar isso, porque foi o que o Espírito me fez sentir, é o calcanhar de Aquiles da nossa vida ministerial. Calcanhar de Aquiles, segundo a história, é o ponto fraco, aonde o grande Aquiles poderia ser vencido. Essa carta é o calcanhar de Aquiles de cada um de nós aqui, e você vai entender isso daqui a pouco. Olha o que Paulo está dizendo para Filemon. Filemon, eu tenho grande gozo, tive grande gozo, alegria, prazer no teu amor. Filemon, você é um cara especial, Filemon. Você é um cara especial. Você é um cara crente. Você é crente. Olha, no teu coração há consolação, no teu coração há amor. Quando você volta aos versículos anteriores, ele diz assim: ao amado Filemon. Olha só, Filemon é um cara amado, também nosso colaborador. Então Filemon é amado, Filemon é colaborador da obra, ele semeia em missões, ele é colaborador no reino. Vai continuando. A irmã Áfia, provavelmente a esposa dele. Arquipo, provavelmente, segundo os estudiosos dizem, deve ser filho dele, que também é um obreiro, que também é um presbítero, nosso colaborador, companheiro de lutas. Filemon é um cara que tem amor, é companheiro, é colaborador e é parceiro nas lutas espirituais no reino de Deus. Paulo está dizendo isso. Mais uma informação: e a igreja que está em sua casa. A casa de Filemon, uma boa casa, em Colossos, ela também é uma congregação. Ela é uma igreja, tem uma igreja na casa que Filemon mora. Ou seja, na casa que Filemon mora, semanalmente, o povo, a população de Colossos sabe que lá tem culto. É um lugar de crente. Lá não tem coisa ruim, lá tem culto, tem celebração ao nome de Deus. Essa é a vida desse homem. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo: eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de você nas minhas orações. Filemon é tema de contentamento para Paulo.
Filemão, a vida dele, a prática dele, a maneira como ele vive, é motivo de gozo, de alegria. Irmãos, felizes são os pastores e os dirigentes, que sempre que lembra de alguém, diz glória a Deus por essa família. Aqui está cheio de dirigente hoje que sabe o que eu estou falando. Você diz, Deus, glória ao teu nome, pelo irmão fulano, pela irmã Beltrona, pela irmã fulana, pela família tal. Senhor, louvado seja o teu nome. Ah, como seria bom que a igreja tivesse uma quantidade enorme de pessoas com essas características. Olha só, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti. Havia uma constância, havia uma perenidade de comportamento. Toda vez que ele lembrava, ele dizia, Deus, eu te louvo, essa família é bênção, é bênção, é bênção. Estando ciente do teu amor, não das tuas confusões, do teu amor, estando ciente da fé que você tem para com o Senhor Jesus e de todos os santos, ou seja, você é uma pessoa, olha, você é um crente com C maiúsculo, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Aí entramos no nosso texto. Possível grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. O apóstolo Paulo está falando para Filemão, que Filemão é crente com letra maiúscula, e aquele crente que tem uma característica de ser bênção no reino. Então ele tem uma característica, ele reanima, é aquele crente que motiva os outros. Ou seja, quem cruzar com Filemão vai ser o quê? Reanimado. Quem passar por ele vai ser o quê? Reanimado. Filemão, ele não joga ninguém para baixo, ele reanima, ele anima, ele entusiasma. Esse é Filemão, crente com C maiúsculo. Aí depois do apóstolo Paulo falar tudo isso de Filemão, o apóstolo Paulo, ele começa a falar de uma outra pessoa que Filemão conhecia bem também. Ele começa a dizer assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, porque eu sou um apóstolo, eu podia te dar uma palavra apostólica, ainda que eu tenha autoridade para isso, eu não vou fazer assim não. Eu vou falar contigo na base do amor. É assim que eu vou falar contigo. Prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, o ancião, agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, versículo 10. Aí vem a surpresa para Filemão. Eu venho rogar a você por Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Você lembra de Onésimo, Filemão? Ah, eu sei que você lembra. Eu venho falar contigo por Onésimo. Versículo 11. O qual outrora, no passado, te foi inútil, mas agora, a ti e a mim, é muito útil. No passado, esse moço te deu um baita prejuízo. Vamos, segue. Eu te torno a enviar a ele, que é o meu próprio coração. Olha, eu estou te mandando aquele escravo fujão que te defraudou, que te roubou. Mas eu quero fazer um pedido a você, que você não olhe a fisionomia dele como escravo. Você olhe para ele como quem vai estar olhando para o meu coração. Eu bem quisera retê-lo comigo. Eu queria que ele ficasse comigo, para que em teu lugar, como você é uma pessoa tão abençoada, para que em teu lugar ele me servisse aqui onde estou na prisão. Vamos? Mas sem o teu consentimento nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim de forma espontânea. Porque bem pode ser que
que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasses para sempre agora, não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, esqueça o que ele te deve, e lança o débito na minha conta, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, de meu próprio punho o escrevo. Eu o pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo, a mim te deves. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Qual foi o versículo que nós lemos? 7. Volta para o 7. Eu disse nesta noite, irmãos, que esse texto é o calcanhar de Aquiles de cada um de nós. Filemão é crente. Diga comigo assim: Filemão é crente. Filemão é crente. Filemão é bênção. Filemão é exemplo. Filemão é fiel. Filemão tem uma igreja em casa. Filemão tem uma importância fundamental na cidade de Colossos. Filemão reanima quem que ele reanima? Os santos. Ele é um agente estimulador de outras vidas. Aspas, santos, irmãos, servos, fiéis da congregação. Por que essa carta pessoal entrou aqui na Bíblia? Por que essa carta pessoal entrou aqui na Bíblia? Se eu perguntasse nesta noite, qual é a palavra-chave de Filemão? Qual é o tema-chave de Filemão? Qual é o sentido principal desta carta de Paulo a Filemão? Se tivéssemos que ter uma única palavra para dizer, essa palavra, ela define Filemão, que palavra seria? Perdão, perdão, perdão. Esse texto está dizendo para mim, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido o quê? Eu vou falar uma coisa perigosa para mim mesmo, irmãos. Estou pregando para mim. É muito fácil, ou é menos difícil, reanimar corações de santos. Duro é reanimar coração de quem nos defrauda, de quem nos prejudica, de quem nos fez mal. Filemão vive num tempo em que, número 1, o instituto da escravidão é normal, é oficializado por Roma. Filemão vive num tempo que ter escravo, ou o instituto da escravidão, não é um ato criminoso, é prática aprovada pelo governo do seu tempo. Ninguém peca ou fica constrangido porque foi na praça e comprou um escravo. Se tem dinheiro, compre. É legal. É legal ter escravo. É legal. 2, Filemão vive num tempo em que escravo que foge, que rouba, pode ser executado. É normal.
É normal. Não é crime. É normal. Filemão vive nesse tempo. Filemão tem outros escravos em casa. No direito tem uma expressão chamada criar jurisprudência. E criar jurisprudência é quando um juiz, em última instância, ele julga uma situação de uma certa maneira, aquilo vira jurisprudência, ou seja, aquilo vira prática igual para outras ações semelhantes. Quando Filemão recebe Onésimo vamos chamar de cara limpa, ele está arranjando uma confusão, número 1, com seus outros companheiros, senhores iguais a ele em Colossos. Aí vai ficar assim, quer dizer que o cara vem, furta, foge e volta assim de cara limpa? É assim que vai ficar. Filemão está criando um outro problema para dentro de casa, porque os outros escravos que ele tem, que não roubaram e não fugiram, vão dizer assim, quer dizer que é assim? Então é assim, né? Então, faz e não acontece nada. É assim? Por que a igreja tem que ter disciplina em N situações? Para não banalizar o que é ruim. Então, é bíblico você... Por que um pai disciplina um filho? Olha, você vai apanhar por isso, isso, isso. Porque ele está dizendo para os outros filhos que não pode repetir aquilo. Quando Onésimo volta, os outros vão dizer assim, vai se dar mal agora vai ficar no estreito. Onésimo chega e entrega uma carta para o patrão, porque a carta foi colocada nas mãos dele, para ele entregar. Filemão lê a carta. Eu não sei se Onésimo já era alfabetizado. A Bíblia não diz isso. Se ele conhecia o teor da carta, se ele podia decodificar, ler o que estava escrito ali. Quando Filemão abre aquela carta que ele rola e lê, Filemão está lendo e Onésimo está ali. Qual é a reação do patrão? Qual a reação que o patrão vai ter? Vamos imaginar que ele não soubesse ler. O que está escrito ali? Qual é o teor daquele assunto? O texto está dizendo a seguinte coisa, olha, Filemão, recebe ele não mais como escravo. Mas como? Como? Ele roubou. Como? Ele fugiu. Como? Recebe ele como irmão. Olha, aliás, tu nem olha para ele não. Fecha o teu olho e enxergue nele o meu coração. Sou eu, teu pai na fé que está aqui. Meu Deus! Filemão, eu vou te pegar na curva. Olha, Filemão, você tem reanimado corações de muita gente. Reanimar coração de quem está no mesmo padrãozinho que o nosso, não é muito difícil não. Difícil é reanimar e receber quem que a gente vai dizer, Senhor, tem certeza mesmo, Senhor? Tem certeza mesmo? Mas é isso mesmo, Senhor. Filemão recebe ele não como escravo, não, recebe ele agora como um irmão teu, um servo do Senhor Jesus. Uau!
Você lembra como foi que o irmão do filho pródigo recebeu o irmão mais novo? Você lembra? Não é mais meu irmão, agora é só teu filho. Você viveu no pecado. Você viveu no pecado. Quantas vezes nós murmuramos dentro da igreja quando chega alguém que acaba de chegar lá de fora? Nós chamamos completamente novo convertido, e de repente está cantando, Deus está abençoando, mas Deus, como, Senhor, isso como não está certo, isso não está direito. Chegou ontem, e assim, chegou ontem, mas já está tocando, chegou ontem. Filemão, a essência dessa carta é perdoar, mas não perdoar aquele que passou lá na rua e não tem nenhuma relação comigo e disse assim: seu careca bobão, Deus te abençoe, rapaz. É perdoar quem viveu na minha casa, comeu da comida da casa. É perdoar quem viveu dentro da nossa família. Onésimo viveu dentro da casa de Filemão. Filemão tinha tudo para dizer para Paulo assim: olha, já dei parte dele, o nome dele, o retrato falado dele já está lá no poste. Se for apanhado, morte. Se for apanhado, chibatada. Se for apanhado, açoitado. Se for apanhado, humilhado. Se for apanhado, solitária. E de repente me aparece um cidadão chamado Onésimo, com um rolinho na mão. Chega na casa, os outros escravos: cara, mas esse cara é louco, esse cara fugiu, roubou. Tu estava onde? Eu estava em Roma. Cara, rapaz, tu é louco, faça sono. Não, mas eu tenho encomenda aqui, eu tenho que entregar para o patrão. Tu é louco, rapaz. Se eu fosse você, não, eu tenho que entregar isso aqui. Lá vem Filemão, olha para ele. Ele entrega para Filemão. Filemão abre a carta e começa. A carta que ele está lendo na frente do escravo é essa: recebe ele não como escravo. Há cerca de uns meses atrás, eu conversando com alguém falou para mim assim: pastor, eu não perdoo. E ponto final, pastor. E ainda botou Deus. E Deus entende que eu não tenho obrigação de perdoar isso. E na hora eu não lembrei, eu não tive a revelação de Filemão. Falei: meu Deus, por que essa revelação não vem? Pastor, Deus vai respeitar o meu direito de não fazer isso. Eu ainda estou impactado com a palavra de domingo de manhã de um homem chamado Tiago Godoy, aqui nesse altar. Se você não ouviu, em nome de Jesus, pega essa gravação. Ele não contou de alguém que ele viu na revista, na televisão. Ele falou dele. Eu falei com a minha esposa: que coragem. Meu Deus, esse homem tem muita coragem. Ele se rasgou aqui, ele se desnudou. Abusado sexualmente desde os 6 anos. Até quase, acho que até 12. Pelo tio. E anos depois, com 20 anos, ele chega para o tio e fala: eu te perdoo. Eu te perdoo. Falou que o tio ficou sem saber o que fazer da vida. Eu te perdoo. Nós somos hábeis para isso aí. Reanimar coração de santos. Mas eu quero pedir a Deus a mesma capacidade para reanimar
e para receber, e para dizer: tá bom, pode entrar, pode entrar, entra para cá, pode entrar para cá. Versículo 15 e 16, coloca o 15 e 16. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasses para sempre. Paulo disse na carta que Filemão está voltando, que Onésimo está voltando para viver lá até morrer. Eu queria ouvir a tua voz. Vamos, 1, 2, 3. Não já como. Espera aí, como é que ele saiu de lá? Escravo, ladrão, fujão, rebelado. Não já como escravo, antes, mais do que escravo, como o quê? Diga-se: Deus é poderoso para fazer isso. Recebe Ele como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de você, tanto na carne, como também no Senhor. Aí ele vai falar no versículo 18 uma coisa muito forte: e se te fez algum dano, e se te deve alguma coisa? Sabe o que está nas entrelinhas desse texto? Uma linguagem subliminar. Olha só: se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, lança o quê? Na minha conta. Ou seja, nunca mais olhe para ele. Nunca mais olhe para ele cobrando alguma coisa. Nunca mais olhe para isso. Safado. Ah, se eu tivesse uma, dar um tiro no teu peito, miserável. Nunca mais olhe para ele e veja alguma dívida, porque a dívida dele, se você tiver raiva, vai ter raiva de mim. Lança na minha conta. Eu quero aprender isso, meu irmão. Não está aqui hoje, eu posso falar. Hoje é meu amigo Marlen Pereira, era presbítero da igreja. 98, 96, 97, o meu amigo Marlen Pereira disse algumas coisas que eu jamais experimentei. Ele disse que me viu num bar de short bebendo cerveja. Nunca fui num bar beber cerveja. Ele disse que no meu sítio, eu tenho um sítio aqui na Serra de Petrópolis, já tinha muitos, tenho ainda muitos anos, há muitos anos, tem uma piscina grande, 12 por 13 metros. Ele disse que as garotas tomavam banho lá sem roupa, topless. Nunca isso aconteceu. Ele disse que eu era maçom. Eu nunca passei numa calçada de maçonaria. Eu lembro que antes da eleição eu falei assim: Marlen, some de bom senso. Minha primeira decisão vai ser te excluir. Fui na casa dele para não mandar recado. Eu fui na casa falar para ele assim. Ele levou um susto. Eu vim aqui te dizer: a eleição é sábado. Minha primeira decisão vai ser te excluir. Estou te dando a chance de você pular fora antes. Cheguei em casa, orei, deitei, dormi. Deus falou comigo: volta lá e tira essa palavra. Eu falei: ai, Jesus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Falei: Marlen, esquece aquilo que eu falei. Continua. Depois da eleição, eu tive o privilégio de ordenar ele ao pastorado, e tive o privilégio de dizer que ele foi um dos grandes braços meus nessa igreja. E só saiu daqui porque a esposa adoeceu, ficou muito doente, e teve que sair do Rio de Janeiro para ela não se morrer de vez, porque ela teve uma carga emocional muito grande, porque saiu uma guerra muito forte aonde ele morava, e o comando do crime, por
não coincidência não, por uma coisa terrível, foi usar uma casa perto da casa dele. Então, do lado na rua dele, era o dia todo gente armado com arma até, você pode imaginar, e a esposa dele, vendo aquilo todo dia, ela sofreu muito, e ficou muito mal, e teve que sair do Rio de Janeiro, para ela não morrer do coração num colapso. Hoje ele mora longe do Rio de Janeiro, por isso não está aqui, porque se tivesse, estaria aqui até hoje. Se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, é possível, lança a dívida na minha conta. Lança na minha conta. Sabe por que eu estou pedindo isso para você, Filemão? Porque você reanima os santos. Você reanima os santos. Você é um cara bacana. Tem culto na tua casa. Você é crente. Você é o cara. Você semeia em missões. Você é o cara, não é o cara? Então eu tenho mais uma coisinha para você. Eu tenho uma coisa a mais para você. Eu tenho uma coisa a mais para você. Eu quero que você receba de volta Onésimo. Mas não como escravo não, hein? Agora ele vai ser teu irmão. Irmãos, a minha pergunta hoje é esta: Deus tem direito a nos pedir isso? Sim ou não? Sim. Às vezes, irmãos, a gente faz um desenho da vida cristã, um desenho muito perfeitinho, muito bonitinho. E Deus diz assim: olha, isso aí está muito tranquilo. Então eu tenho que, irmãos, você acha que Jesus sabia ou não sabia que Judas iria ser o traidor? Sim ou não? Sim. Mas naquela última ceia, quem está do lado de Jesus, colocando o pão lá no bocado dele? Quem está? Judas. O que ele podia fazer? O seu tropeço, filhote do inferno, fica naquela ponta lá, vai lá, a última cadeira, fica longe de mim. Fica longe de mim. Não. Getsemane, amigo, aqui vieste, amigo. Aquilo não é ironia. Irmãos, o Senhor está nos ensinando que o nosso calcanhar de Aquiles é nesse ponto, irmãos. É possível ter igreja em casa, é possível ser crente, é possível ser colaborador no reino, é possível ser investidor no reino, é possível tudo isso, e tropeçar no perdão. Sabe por que Filemão está na Bíblia? Porque essa carta está na Bíblia? Ela está porque é um princípio de verdade. Filemão, diga assim: Filemão recebeu Onésimo. Ele recebeu Onésimo. Se ele não tivesse recebido Onésimo, essa carta não tinha sentido estar aqui, porque teria sido um tiro errado. Mas porque está aqui, é porque ele recebeu. É porque ele recebeu. Nesta noite, diante desse pão e desse cálice, eu quero pedir a mim e a cada um aqui, que olhe esse texto e diz assim: Deus, o que eu tenho que tirar? O que eu tenho que tirar de alguém que eu estou estabelecendo? O que eu tenho que tirar? E o que eu tenho que lançar sobre ti hoje? Se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, não vai cobrar mais dele não. Essa palavra de Paulo diz assim: Filemão, você nunca mais vai perguntar a Onésimo. Vamos trazer para hoje. Cadê aquele relógio? Aquele relógio que você levou. Cadê aquele anel, cara? Aquele anel, tu sabe o valor daquele anel? Tu tem ideia do valor daquele cordão? Ou daquela túnica? Tu tem ideia do significado que aquilo tinha para mim? Cadê aquele negócio? Tu deu para quem? Tu vendeu aonde? Você entregou aonde? Você fez o quê? Filemão, nunca mais você vai olhar para ele como alguém que te deve alguma coisa. O bem que você perdeu, que ele levou, que ele te defraudou, que ele te roubou, cobra de mim.
Eu não quero nesta noite tomar este pão e esse cálice com o meu coração aprisionado com alguma situação a respeito de alguma coisa que eu perdi por causa de alguém. E eu queria que você fizesse a mesma coisa hoje. Eu queria que hoje você se liberasse, porque o último versículo de Filemão é esse. Coloca na tela o último versículo, 25. Eu posso ouvir a tua voz? Diga: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Sabe quando a graça do Senhor é sobre a minha vida? Quando eu estou completamente despojado de todo sentimento que tem alguma coisa me faltando. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje que a graça do Senhor vai ser plena sobre a tua vida. Eu quero pedir hoje que você se libere dessa prisão. Talvez, vamos imaginar, irmãos, o que Onésimo levou foi algo muito, muito especial. Ele tenha vivido até aquele dia, até aquele dia. Você lembra de um roubo que mexeu muito com a área futebolística do Brasil? A taça Jules Rimet. Quem lembra o que aconteceu com ela? Roubaram a taça, derreteram a taça. A taça era a última, porque quando ela veio para cá, ela veio em definitivo. Ela veio em definitivo. Levaram a taça. O quê? É a única taça, falando, era a única taça. Era a única taça. Ela veio para cá e alguém pegou a taça e derreteu a taça. Ela virou um monte de cordãozinho e pulseirinha por aí. Nunca mais vai ter outra peça igual aquela. Irmãos, tem coisa que dói muito. Tem coisa que dói muito. A gente é crente. Olha, enquanto ele está longe, Filemão não sabe que Onésimo está aceitando Jesus. Filemão não sabe que Onésimo está sendo transformado. Filemão não sabe que Onésimo está sendo tratado pelo Senhor. Ele não sabe. Ele é crente, tem culto, ele prega, ele adora, ele está servindo ao Senhor, ele é amoroso, ele tem fé. De repente aparece Onésimo. Ué, eu achava que você estava morto já, seu infeliz. Não, eu só vim trazer essa carta para o Senhor. E quando ele começa a ler a carta, meu Deus, a carta diz para mim olhar para ele, mas não ver ele, olhar para ele e ver o apóstolo Paulo, o meu pai na fé, quem me ganhou para Jesus. A carta está dizendo, 2, que eu não posso ver mais como escravo. Ou seja, não é a porta dos fundos, agora a porta da frente. Caramba! E os outros escravos? E o dilema? Como é que eu fico nesse dilema agora? Como é que eu fico agora? Meu Deus, o que é que eu faço? Escravo não entra pela porta da frente? Será que essa carta é falsa? Será que vamos checar a autenticidade da assinatura? Não é dele, sim. A carta é dele. Ele acaba de ler, talvez em lágrimas. Os outros escravos estão lá, olhando lá pelo cantinho. Ih, vai levar uma chicotada doida agora. Talvez aquela cena terminou em abraço. E Filemão disse, então entra. Então entra. Mas como isso? Como isso? Irmãos, nesta noite, cada um é juiz de si mesmo hoje. Você não tem mais desculpa, como eu também não tenho mais. Talvez a gente diga, pastor, eu nunca faltei uma santa ceia. Talvez Filemão também não. Eu nunca faltei um culto. Filemão também não, o culto era na casa dele. Eu sou muito crente. Filemão também era. Filemão também era. Eu também era. Mas Deus pede, Filemão, eu vou pedir a você perdoar quem de dentro da tua casa te machucou, te fez mal. Agora não é perdoar e esquecer não. Te perdoa, infeliz, some.
Não, não, não. Eu quero que você perdoe e permaneça com ele para sempre dentro da tua casa. Versículo 16, coloca na tela mais uma vez o 16. Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. 17. Assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Recebe-o como a mim mesmo. Eu quero fazer uma oração nessa noite. E não quero orar, eu quero que você ore também. A palavra-chave de Filemão é perdão. Perdoar pelo telefone é fácil. Perdoar pelo zap é fácil. Perdoar pelo SMS é fácil. Perdoar pelo Face é fácil. Perdoar, olhando nos olhos e dizendo: a gente pega essa conta e nunca mais eu olho essa dívida. Nunca mais. Nunca mais eu vou te olhar lembrando daquele anel, daquela pulseira, daquela joia. Nunca mais. Você agora é meu irmão. Você agora é meu irmão em Cristo Jesus. Vamos pelo menos tentar fazer essa oração hoje. Assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o. E se te deve alguma coisa, você nunca mais vai olhar ele assim. Eu ainda estou muito triste quando essa pessoa falou comigo. Eu achei que eu já tinha ouvido tudo na minha vida ministerial. Deus me entende. Deus me entende. Eu tenho o direito de não perdoar. Eu tenho o direito de não perdoar. E a gente diz isso porque nós nos achamos acima do bem e do mal. Filemão podia dizer assim: eu não aceito isso, porque eu sou fiel, colaboro na tua casa, invisto no teu reino, enfrento as batalhas do reino, reanimo todo mundo. Eu sou muito crente. Eu sou muito crente. Filemão não é para Filemão. Filemão é para Jaime. Filemão é para Edson. Filemão é para Paulo. É para Maria. É para Regina. É para Roberto. É para Carlos. Filemão é para cada um de nós. É para mim e para você. Qualquer coisa fora de Filemão é auto-engano. Qualquer coisa fora de Filemão é perda de tempo. É perda de tempo. Você entende isso hoje? Amém. Eu quero pedir a Deus hoje a capacidade de não olhar para ninguém olhando o tamanho do buraco, da dívida, do peso que essa pessoa me provocou. Eu ainda estou de pernas bambas, vendo ao vivo e a cores alguém dizer: o meu tio,
e me disse: se falar eu mato. Eu ia para a cama e me deitava e não tinha o direito de chorar. E anos depois, ele olha para o tio, na cara do tio, e diz: eu te perdoo. Como? Ele deve ter lido Filemão. O último versículo vai dizer: e a prova que Filemão entendeu a mensagem. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aleluia! A graça seja. Quantos querem que a graça do Senhor seja com o nosso espírito hoje? Sem graça somos desgraçados. Eu quero que a graça do Senhor seja com o meu espírito hoje. E a graça vai ser com o meu espírito, não quando eu tenho um título ou carteira de pastor, isso é nada. Não quando eu oferto ou dizimo, isso é nada. Ela vai ser comigo quando eu sou capaz de olhar e dizer: não te vejo mais como alguém que fez o meu mal, mas te vejo como meu irmão que nasceu de novo. Esse texto diz para mim, irmãos, que Deus transforma Onésimos. Amém? Diga assim: Deus transforma Onésimos. Ele transforma.